A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E na lição de número 7, nós vamos trabalhar sobre esse argumento. Perdoa-me, Senhor. Vamos estudar especialmente o Salmo 51. E eu espero muito que o Senhor Jesus fale também ao teu coração a partir dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos. Deixe teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus e alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, coloque aí de onde você está me assistindo. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui para a glória de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento. Você pode ficar à vontade para estudar a palavra de Deus com a gente, analisar, conhecer e indicar para mais alguém também. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho um recurso extraordinário que vai te abençoar. É o Facilita EBD. Com o Facilita EBD, você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo, com os versículos, com a pesquisa a mais que a gente realiza. Você também tem acesso ao PowerPoint da própria lição, onde você vai utilizar esse recurso para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa assinatura é trimestral e você tem o benefício de receber alguns bônus. Nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica, treinamento de evangelismo. Vale muito a pena. A nossa proposta está na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder conhecer, analisar e aprender ainda mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas, tá? Pela própria leitura bíblica. Por isso vamos então para o nosso momento de leitura bíblica. Essa lição é escrita pelo pastor Marcelo Oliveira e eu espero muito que o Senhor te abençoe para a glória de Deus. No nosso momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar as bases bíblicas que a própria lição traz para os teus alunos. É importante você apresentar, por exemplo, o texto principal, você fazer essa leitura em sala de aula, que está localizada no Salmo 51, versículo 1. É importante também você apresentar a leitura do resumo da lição, é muito legal você fazer isso junto com os teus alunos, peça para um aluno fazer essa leitura. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em Salmo 51, versículo 1 ao 17. Lê esse texto compassadamente e deixe Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória e honra do Senhor Jesus. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. Sempre ao meio-dia. Mas toda terça-feira é um encontro marcado da classe dos jovens, tá? Toda terça a gente posta as aulas para você ser edificado em Jesus, sempre ao meio-dia. E essa aula também é reprisada, repostada no programa Voz da Assembleia de Deus, às 17 horas, às terças-feiras. E eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil FM, que sempre acompanham a gente através dessa programação das aulas para a glória de Deus. A gente tem novidade também para você. Estamos também liberando as nossas aulas no Spotify, onde você pode ouvir as nossas aulas, assistir também
E eu espero que você seja edificado. Segue a gente, lá é o pastor Janderson Nascimento, muito fácil, e que Deus edifique você para a glória e honra do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. Essa lição tem o objetivo de apresentar para você, expor para você o Salmo 51. Ao analisar esse Salmo 51, que é o Salmo penitencial, nós vamos entender que o contexto desse Salmo está interligado exatamente ao arrependimento de Davi diante do seu pecado. E esse arrependimento de Davi demonstra então algumas características que nós precisamos também aprender e aplicar no nosso coração para termos também o coração quebrantado diante de Deus. Essa proposta é a proposta do pastor Marcelo Oliveira. O Warren Wiersbe faz questão de dizer que Davi, ao longo da sua vida, obedeceu ao Senhor de forma agradável. Mas ele cometeu um pecado, cometeu um erro, que foi exatamente essa configuração do adultério junto com Betseba, esposa de Urias, e logo depois o assassinato premeditado de Urias. Isso está descrito lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Por isso esse salmo se torna então um salmo penitencial. Depois Davi compõe esse salmo em penitência, em arrependimento diante do Senhor. São denominados então os salmos penitenciais. Quais são os salmos de penitência? Vou descrever para você conforme a Vulgata Latina. São eles o Salmo 6, 31, 37, Salmo 50, Salmo 101, 129, 142. E nós estamos analisando um hoje que é o Salmo 51, que descreve exatamente essa perspectiva do arrependimento diante do seu pecado, diante do seu erro. Então é muito importante nós observarmos isso também. O Russell Champlin faz questão de dizer que os salmos de lamentação, como esse, o Salmo 51, tem diversas classes, porque esses salmos de lamentação enxergam, por exemplo, essa visão dos inimigos. Nesse exemplo do Salmo 51, o inimigo aqui se torna o pecado. Então, nessa perspectiva, você também precisa compreender isso para passar isso adiante para os teus alunos. Por exemplo, você vai encontrar salmos de penitência que o inimigo são soldados, invasores, são hebreus corruptos, são perseguidores. Você vai encontrar salmos de penitência, como esse, que é o Salmo 51, que apresenta o pecado como um erro, como um inimigo, o inimigo do homem de forma geral. E nessa perspectiva, o Salmo 51 demonstra então um grande inimigo, o inimigo da alma humana, que é exatamente o pecado. E nessa orientação bíblica, a partir dessa compreensão do Russell Champlin, nós também entendemos que esse Salmo de lamentação ele está descrevendo todo um contexto. O contexto do pecado de Davi, o seu arrependimento, a sua ação pecaminosa para poder obter Betseba através do adultério. Nós encontramos também a sua ação pecaminosa, premeditando a morte de Urias, o heteu. E nessa perspectiva nós vamos perceber, de acordo com a palavra, que aqui nós vamos entender então essa perspectiva bíblica, especialmente de um quebrantamento diante da presença do Senhor. Eu espero muito que a aula de hoje possa edificar você através dessa palavra. E se eu estou te ajudando até aqui, até esse momento, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho. Comenta o que você está achando da aula de hoje, isso é importante para a gente também. Vamos então para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição trata sobre a misericórdia e confissão. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos analisar exatamente essa perspectiva da misericórdia e confissão. É muito importante você observar o panorama do ponto, quantos subtópicos tem, e é necessário você apresentar uma leitura bíblica antes de entrar no primeiro subtópico. Eu quero dar como dica para você a leitura do Salmo 51, versículo 1 ao 4. Você pode ler esse texto e depois explicar eles ao decorrer dos subtópicos junto com os teus alunos, tá? Vamos então para o primeiro subtópico desse primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte argumento agora: um clamor por misericórdia. Conforme o pastor Marcelo Oliveira, o comentarista da lição, ele faz questão de descrever nesse primeiro subtópico um clamor por misericórdia, que Davi ele agora tem a plena certeza do seu pecado diante de Deus. Ele tem a plena certeza do seu erro, do seu equívoco diante da presença de Deus. E pelo fato de ter essa plena certeza, ele parte agora
para o pedido do perdão do seu pecado. O Warren Epstein, ele comenta o seguinte, ele comenta que o pecado é para o ser interior algo destrutivo. O pecado é para a tua alma, para a tua vida espiritual, como algo destrutivo, que acaba com você de dentro para fora. Ao cometer o adultério e depois, especialmente, o assassinato de Urias, Davi então se sentia sujo, se sentia equivocado, se sentia pecaminoso, sentia que as suas vestes espirituais estavam sujas diante do Senhor. E diante dessa transgressão, ele compreendeu que ele errou o alvo diante de Deus. E pecar é errar o alvo. Pecar é se afastar da presença de Deus. É interessante que Davi ele se rebelou intencionalmente contra Deus, de acordo com a lei. Não existia naquela época sacrifícios, por exemplo, para esse tipo de pecado que Davi então realiza, para o perdão desse pecado. E é interessante que existiam alguns sacrifícios para algumas situações. Por exemplo, Levítico capítulo 20, versículo 10, Números 35, versículo 31 e 32. Davi então está diante de Deus, entendendo agora que ele precisa se prostrar diretamente diante do Senhor, colocar a sua vida diante de Deus. Os sacrifícios apenas não trariam então na perspectiva de Davi o seu perdão. Só aqui cabe a Davi o apelo pela misericórdia. Então esse salmo é um apelo direto à misericórdia de Deus, à graça de Deus, ao amor de Deus. Você pode ler, por exemplo, o Salmo 51, versículo 1, comparar com Êxodo 34, versículos 6 e 7, e depois 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Você vai perceber que Davi agora ele apela para a misericórdia de Deus. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele se equivocou. O verbo apagar, presente então no próprio Salmo, descreve muito bem que Davi entendia e se referia à sua dívida que não conseguia ser paga pelas suas próprias atitudes. Então ele ora e pede a Deus para que Deus apague a sua transgressão. Esse verbo também é utilizado no Salmo 130, versículo 3, em Isaías 43, 25. Depois, ele também utiliza outro verbo, lavar as suas vestes. Isso descreve para a gente que Davi se sentia impuro diante da presença de Deus. Sentia assim, então, que as suas vestes espirituais estavam imundas diante do Senhor. E ele agora coloca esse desejo do seu coração de buscar a presença de Deus, de buscar a graça de Deus. Ele também utiliza outro verbo no Salmo 51, versículos 2 e 7, que é purificar, associado, então, a essa ideia de roupas impuras. Então, você percebe que o Davi ele está clamando pela misericórdia, ele entende que as suas vestes espirituais estão impuras pelo seu pecado, ele compreende que ele errou o alvo. Você pode ler Isaías capítulo 1, versículo 18, 64 também, versículo 6. E aí você percebe que a sociedade israelita naquela época, nesse contexto bíblico, entendia que essa ideia de sujar as suas vestes era algo muito terrível, porque as vestes era algo também precioso e caro naquele tempo. As pessoas não tinham mais de uma ou duas ou três peças de roupa, as pessoas comuns, mas elas preservavam aquilo que tinham. E o Davi estava utilizando essa linguagem de escrever que a sua veste espiritual está impura diante do Senhor. E ele coloca agora o seu coração diante de Deus. Você vai perceber que os israelitas também compreendiam, especialmente no contexto desse salmo, que os seus pecados eram, antes de tudo, ofensas diretas contra Deus. Você pode ler Gênesis 39, 9 também, junto com os teus alunos. Davi, ele associa os seus pecados como algo que afeta a santidade de Deus, e a justiça de Deus agora entra em ação contra Davi. Você vai perceber que Davi, ele coloca o seu coração quebrantado diante do Senhor. E quando você analisa o Salmo 51, versículo 4, esse salmo também é citado em Romanos, capítulo 3, versículo 4, pelo apóstolo Paulo, para descrever a sua argumentação em apontar o pecado como culpa do homem diante de Deus, diante de toda essa situação terrível. Então, analisar esse texto é descobrir aqui diversas pérolas de Deus e que Deus possa usar você como boca de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. Para a gente avançar,
Vamos então para o segundo subtópico que destaca sobre o argumento, confessando o pecado. Neste segundo subtópico, nós temos então essa perspectiva do pastor Marcelo Oliveira, que descreve que Davi, de forma humilde, confessa então o seu pecado diante de Deus. Nós também precisamos aprender de forma humilde a confessar o nosso pecado, a colocar especialmente os nossos erros, os nossos equívocos diante do Senhor e pedir ao Senhor misericórdia e perdão das nossas transgressões. Ao analisar esse salmo, nós descobrimos muito bem o peso do pecado sobre o homem. O Eurico Bergstein, na sua teologia sistemática, descrevendo exatamente a respeito do pecado, ele diz que Satanás se rebelou contra Deus e ele foi lançado do céu. Ou seja, para o Eurico Bergstein e diversos teólogos pentecostais, o pecado tem o seu início com a ação de Satanás em se rebelar contra Deus. O próprio Jesus disse em Lucas 10, versículo 18, que ele viu quando Satanás foi lançado dos céus. E então, desde aquele momento, ele passa a ser um anjo caído e desobediente, levando então a humanidade a cometer o pecado. É aqui que nós aprendemos, conforme a Bíblia, que a obra de Satanás ela é uma obra maligna desde o princípio, levando o ser humano então a se afastar diante da presença de Deus. Se você não sabe qual é a obra do inimigo, ele originou o pecado. Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, Gênesis 3, do 1 ao 13, também 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele também causa sofrimentos e invejas nos homens. Atos 10, versículo 38, Lucas 13, 16. Ele atrai os homens, através do pecado, para serem seus escravos e praticarem o mal. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 8, versículo 9 e também 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Ele também ilude as pessoas com o pecado e torna essas pessoas escravas do pecado, assim como estava iludindo o próprio Davi. Você pode ler também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7 também. Ele inspira pensamentos que são descritos, então, pelo homem como pensamentos ímpios nos corações humanos, pensamentos que têm a prática do pecado. Em João, capítulo 13, versículo 2 e Atos 5, 3 também confirma isso. O inimigo das nossas almas também se apossa daqueles que se tornam escravos do pecado. Isso está em João 13, 27, Efésios 4, 27 também. E ele cega as mentes dos homens para que os homens não possam ver. Os homens ímpios não possam ver com clareza a salvação. E cega esses homens por intermédio do pecado. 2 Coríntios 4, 4. E aqui nós podemos perceber que aquele que está envolvido com o pecado está então escravizado pelo inimigo. Ele está debaixo de maldição desde o princípio. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, Isaías 65, 25 também confirma isso. A derrota de Satanás foi decretada na cruz do Calvário. Pega isso e deixa Deus te usar. Foi decretada porque ali Cristo nos resgatou dos nossos pecados, nos resgatou então da ira de Deus, e a derrota de Satanás foi concretada a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. Você pode ler Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que também confirma isso. Colossenses capítulo 2, versículo 15, também dá essa afirmação para a gente. E aqui nós entendemos que pelo fato de ser pecador, o inimigo então foi expulso do céu. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 também. E ele está aprisionado no abismo e finalmente será lançado no lago de fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 também. Então, dentro da palavra, nós vamos perceber pelas escrituras toda essa confirmação a respeito do pecado e do problema do pecado e a influência de Satanás sobre o pecado. O Warren Wiersbe também destaca, especialmente, que Davi, ele confessou o seu pecado. Ele confessou o seu pecado diante de Deus, conforme está escrito em
Salmo 51, versículo 5, 1 João também, capítulo 1, versículo 8. A declaração aqui que o próprio Davi traz, ele se demonstra como alguém que cometeu pecado, que não agradou a Deus. Essa pecaminosidade do ser humano aqui é algo terrível. E aqui nós percebemos especialmente que aquele que confessa o seu pecado tem o direito agora de entrar na família de Deus por causa da misericórdia do Senhor. Está aí o Davi buscando a misericórdia de Deus. E na eternidade, pela fé agora, quando nós aceitamos a Jesus, somos livres então do pecado por causa da graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 ao 10, Tito 3, versículos 3 ao 7. Então você vai perceber o Davi que se preocupa com seu pecado, o Davi que tentou esconder, mas depois ele se arrepende, ele coloca o seu coração diante do Senhor, e colocando o seu coração diante de Deus, ele passa a ser agora uma nova criatura para a glória do Senhor Jesus. Eu espero estar contribuindo com você. Se essa aula está te edificando e você conhece alguém que precisa assistir, envie esse vídeo para ele e para ela, em nome do Senhor Jesus. Vamos então para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: Deus é quem remove o pecado. Neste terceiro subtópico, como proposta do próprio pastor Marcelo Oliveira, nós entendemos que essa prática do pecado não só é algo terrível, mas como também te afasta diante da presença do Senhor. E o antídoto contra o pecado é voltar o seu coração agora para um Deus misericordioso por intermédio de Jesus, confessando então os seus erros. Entra aqui o arrependimento. O pastor Severino Pedro da Silva, um dos grandes estudiosos do pentecostalismo brasileiro, escrevendo um texto, A Doutrina do Pecado, ele destaca que um dos aspectos mais sombrios da natureza humana é o aspecto influenciado, então, pelo pecado através da impureza. Também o homem ele se torna impuro no coração, quando ele agora se dedica em se afastar de Deus, em se afastar do amor de Deus, e somente através de Cristo nós podemos então ter um contato com Deus e ter um relacionamento genuíno, restaurado com o Senhor, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 8, quando nós experimentamos o genuíno amor de Deus. Portanto, é importante nós destacarmos o que o pecado é e o que o pecado faz. Você precisa também descrever isso em sala de aula. Primeiro, o pecado é errar o alvo. Errar o alvo quando nós então saímos dos planos de Deus. Segundo, o pecado também é quebra de aliança. Quando nós pecamos, nós quebramos a nossa aliança com Deus. Terceiro, o pecado também é desobediência. Você desobedeceu os mandamentos de Deus e o Davi também desobedeceu. Quarto, o pecado também é se rebelar, ou seja, se levantar contra o Senhor, na mesma prática que Satanás realizou contra o próprio Deus e foi expulso dos céus. O Russell Champlin, ele afirma que o pecado ele promete para você benefícios, mas ele te entrega a morte física e espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 23. Aqueles que aprovam para si ou provam o caminho do pecado são pessoas, então, que passam agora a ter as suas vidas guiadas pelo pecado e agora essas vidas passam a ser agora dependentes desse pecado. Para ser livre do pecado, nós precisamos, então, quebrar esse jugo, nos arrependendo através da fé em Cristo Jesus, confessando os nossos erros. Ainda, o pecado submete o ser humano, é importante a gente destacar isso para você, ele vai submeter você a uma cegueira espiritual, te levando então a cometer o erro ainda mais profundo. Observa, o Davi, ele cometeu o adultério, ficou cego espiritualmente e cometeu um erro mais profundo ainda, que foi o assassinato premeditado de Urias. O pecado, ele traz então sobre você algumas consequências. Primeiro, ele te separa de Deus. Isaías 59, versículo 2. Segundo, o pecado provoca sobre você culpa. Você sente uma culpa na alma terrível. Salmos 38, versículo 4. Terceiro,
Satanás, então, ele passa a ter a permissão de ser acusador contra você diante de Deus por causa do teu erro, do teu pecado. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O pecado também exige de você a penalidade espiritual. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Então, analisando toda essa perspectiva, você vai perceber que o pecado afasta você da presença de Deus. O pecado te afasta com a proposta de falsa liberdade e te escraviza. Mas Cristo então te oferece a verdadeira liberdade através do arrependimento e da confissão dos pecados. O pecado, então, ele procura te mantendo numa vida religiosa. Exemplo, a pessoa está em pecado, mas pensa que está servindo na igreja, fazendo para Deus em alguma atividade religiosa, então está perdoada do seu pecado. O fazer para Deus não significa arrependimento. O arrependimento é confissão do pecado, é colocar a sua vida diante de Deus, pedindo o perdão dos seus pecados. A Bíblia faz questão de dizer que somente tendo um encontro com Cristo genuíno, você então está livre de todo o pecado. Deus é aquele que em seu amor divino promove sobre nós a salvação. E ele nos dá um convite através da sua morte no Calvário. O Clayton Pomerene, escrevendo um texto, A Doutrina da Salvação, ele afirma que a soberania de Deus, através da sua presciência, ela está sobre nós, nos concedendo também, através da graça, o livre-arbítrio. E essa soberania de Deus nos dá a responsabilidade agora de reconhecer os nossos pecados e pedir o perdão através desses pecados pela vontade de Cristo. Romanos capítulo 11, versículos 18 ao 24 também confirma isso. E é claro que em Cristo agora você passa a ter uma nova vida. Gente, negociar com o pecado é algo terrível. Negociar com o pecado arrebenta você. Colocar a tua vida para ser dependente do pecado te afasta de Deus. Então arrependa-se. Coloca a tua vida diante do Senhor. Volta o teu coração para o altar de Deus. Olha para o Davi. Ele entendeu. Ele colocou a sua vida diante do altar de Deus e colocou a sua vida em quebrantamento diante do Senhor. Faça isso também. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da lição. Nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: buscando a restauração. Neste segundo ponto, é muito importante você apresentar o tema do segundo ponto e os subtópicos junto com os teus alunos e façam a leitura bíblica que está localizada no Salmo 51, versículos 7 ao 9, porque vai dar base para isso que nós vamos estar explanando com você agora em sala de aula. E avance então para o primeiro subtópico deste ponto, que trata sobre o seguinte argumento: purificando a vida interior. Como proposta do pastor Marcelo Oliveira, agora nós vamos entender que aquele que anda na prática do pecado, então é uma pessoa que precisa buscar a presença de Deus. Quando você abandona o pecado, agora você passa a ter nova vida em Cristo Jesus. O Warren Epstein traz uma perspectiva muito interessante a respeito desse argumento. Davi, ele utiliza a palavra isopo, que está escrita então no Salmo 51, versículo 7. Ele fala do isopo para a purificação então da sua vida. Esse isopo era um arbusto que existia naquele tempo, que era utilizado na prática das cerimônias pelos próprios sacerdotes. Ele era banhado por alguns líquidos pelos próprios sacerdotes e ele era utilizado na prática da purificação cerimonial, tá? Isso está em Levítico capítulo 14, versículos 4 e 6, Números 19, versículos 6 e 18, Êxodo capítulo 12, versículo 22, destaca isso. Então você vai perceber o Davi, ele colocando essa ideia, dessa perspectiva de ter uma purificação mais intensa da sua alma. Nós que somos cristãos, nós entendemos que a nossa purificação, ela vem por intermédio de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário. 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 10, Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25.
Esse conceito, então, traz para nós um forte significado dentro das Escrituras. Esse forte significado, então, demonstra a quebra da maldição do pecado que estava sobre nós a partir da morte de Cristo e agora nós somos purificados diante do Senhor. Walter Eurich, ele faz questão de dizer no seu texto Teologia do Antigo Testamento sobre esse conceito da aliança israelita. A aliança foi estabelecida por Deus com a nação de Israel em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Deus estabeleceu uma aliança. E a única exigência do Senhor era que o povo obedecesse os preceitos da aliança, obedecesse os preceitos da palavra. E aqui nós vamos perceber que o ser humano, então, ele desobedece a aliança, ele quebra a aliança com Deus a partir da prática do pecado. Nós entendemos que Deus também estabeleceu uma aliança perpétua lá em Gênesis capítulo 1, a partir dessa perspectiva da criação do jardim, e ali nós vemos o ser humano cometendo o pecado e se afastando de Deus. A palavra queda da humanidade, ou o termo queda em si, não está na Bíblia, mas é um conceito teológico que descreve a queda da humanidade da perfeição para essa condição então pecaminosa. Então, através de Cristo agora, nós estamos sendo restabelecidos a condição então de pessoas que podem estar diante de Deus após a confissão dos seus pecados por intermédio da justificação, regeneração e santificação em Cristo Jesus, se tornando então pessoas puras para ter um relacionamento com Deus. Também o pastor Elianai Cabral, ele traz uma perspectiva muito interessante, que o pecado de Adão foi um ato pessoal. O pecado de Adão afastou Adão da presença de Deus. E aqui nós vamos perceber que há uma quebra de aliança, há uma desobediência. Isso está em Gênesis 3:6. E você percebe isso acontecendo também com o próprio Davi, quebrando a aliança, desobedecendo, se escravizando ainda mais na questão do pecado. O Luiz Berkoff faz questão de descrever, especialmente, que essa perspectiva da quebra de aliança traz para o ser humano alguns problemas. O primeiro problema é essa visão que nós temos desse contágio do pecado sobre todas as pessoas. Então, essa quebra de aliança, ela afasta o homem da presença de Deus e mergulha o homem agora no pecado. Em segundo lugar, nós vamos perceber que o pecado também gera escravidão na vida da pessoa. Ele quebra a aliança, ele afasta o homem espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos no nosso pecado, mas através de Cristo agora nós temos nova vida. Em terceiro lugar, também entendemos que o pecado ele afeta a condição real do ser humano diante da presença de Deus. E essa condição real agora passa a ser uma condição que leva o ser humano a perder a sua moral, a perder a sua visão, o seu entendimento a respeito da palavra. Também, em quarto lugar, nós vamos entender que o pecado ele provoca a nossa morte física e espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12 também confirma isso. Então, dentro da palavra, nós vamos perceber que esse pecado ele traz diversos problemas, porque esse pecado parte então das nossas próprias decisões. Tiago capítulo 1, versículo 15 também confirma isso. O Erikshot faz questão de dizer que essas manifestações da fidelidade a Deus, ou seja, quando nós buscamos então restaurar a nossa vida na aliança do Senhor, como Davi está fazendo, essa característica então volta o nosso coração para a justiça de Deus, volta o nosso coração para a palavra de Deus, volta o nosso coração agora para o resgate dessa condição impura. E esse resgate hoje só acontece por intermédio de Jesus na cruz do Calvário, estabelecendo então essa nova aliança pelo amor de Cristo. Em João 3,16 confirma isso. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você. Avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte argumento: restituindo a alegria e o júbilo. O Salmo 51, conforme o pastor Marcelo Oliveira, também apresenta uma grande verdade, que o pecado tira o homem da presença de Deus. Lembra disso, Davi ele está clamando para que a presença de Deus não vá embora.
E aqui você percebe, a partir da perspectiva do Warren Epstein também, que Davi ele comenta que ele foi um homem afetado com o pecado de uma forma integral também. Ele fala que ele foi afetado pelos seus olhos, Salmo 51, versículo 3, em sua mente, Salmo 51, versículo 6, em seus ouvidos e ossos, Salmo 51, versículo 8, em seu coração e espírito, Salmo 51, versículo 10, em suas mãos e seus lábios também, Salmo 51, 14, Salmo 51, 13 a 15, e ele destaca que o preço desse pecado agora é afastar a sua vida diante da presença de Deus. E Davi tinha a presença de Deus como algo muito precioso também para o seu coração. Davi sabia que a presença de Deus era real, era poderosa, a presença de Deus ajudava ele a liderar o povo. E agora o Davi ele busca por purificação, ele está pedindo misericórdia para que a presença então não vá embora. Dura coisa é viver sem a presença. Dura coisa é viver sem estar debaixo da graça de Deus. O júbilo e a alegria aqui era algo que tinha ido embora do coração de Davi. Davi agora clama, pedindo ao Senhor que o Senhor pudesse então, diante desse vacilo que ele comete, restaurar a sua vida diante do Senhor. Nos versículos 10 a seguir do Salmo 51, você vai perceber que a parte central exposta aqui pelo próprio Davi é a sua preocupação com a presença de Deus, o seu coração interior. E ele agora se preocupa em mudar a sua atitude diante do Senhor, em arrependimento, ele se preocupa em mudar essa atitude para ter uma vida agora restaurada diante de Deus. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Eu também preciso me preocupar em mudar a minha atitude em relação ao pecado para ter um relacionamento com Deus também. Então nós percebemos que a maior atividade de Satanás contra aqueles que são servos de Deus é ser opositor, é julgar você, condenar você e te afastar da presença de Deus. Apocalipse 12, 10 descreve isso. Mas Deus, em sua finita graça, através de Jesus, agora nos liberta então de todo o pecado, através da reconciliação e o arrependimento. Romanos 5, versículo 8 e 9 confirma isso. Então, através do arrependimento, como Davi está fazendo, você é livre de toda a culpa. Através do arrependimento, você então agora passa a ter uma vida guiada por Deus. O Davi entendeu e recorre agora para buscar a restauração da alegria. Recorre agora para buscar a restauração da sua vida na presença de Deus. Se você está em pecado, se arrependa, volta para Jesus, coloca o teu coração diante da presença de Deus como Davi está fazendo. Faça isso o mais rápido e depressa possível, para que você possa ter um relacionamento profundo com Deus, para a glória de Cristo. Avance. Vamos então para o terceiro subtópico que trata nessa lição sobre a restauração que começa pela renovação agora interior. Lembre que o arrependimento começa de dentro para fora. O próprio pastor Marcelo Oliveira, ele destaca que essa restauração, ela parte então da própria decisão de Deus, por intermédio da graça, mas ela parte da decisão de Deus e ela passa então, especialmente, por essa decisão também do próprio Davi em livre-arbítrio, que decide agora buscar a presença de Deus em arrependimento. A própria extensão do pecado na nossa vida, ela é devastadora. O pecado chega para arrebentar com você. Foi iniciado pelo diabo, afetou o ser humano, e o pastor Severino Pedro da Silva faz questão de dizer que após a queda de Satanás, ele trabalha contra Deus, porque ele peca desde o princípio. 1 João capítulo 3, versículo 8. E o Satanás se tornou então o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Pecado então é uma mentira, é um engano que quer levar você para longe de Deus. O próprio pastor Eurico Bergsten traz uma perspectiva sensacional em descrever que Deus criou o ser humano de forma completa, com corpo, alma e espírito, de forma integral também. E aqui nós vamos entender que o pecado ele nos afeta de forma integral também, como o próprio Davi fez questão de dizer. Você vai perceber que o próprio Jesus também tinha um corpo, Hebreus capítulo 10, versículo
5, uma alma, Mateus capítulo 26, versículo 38, um espírito, Lucas 23, versículo 46. E nós vamos perceber que em nós, os seres humanos, o pecado então nos afetou de forma integral, nos tornando então pecaminosos, nos tornando então com a natureza caída diante do Senhor. O pastor Elianai Cabral faz questão de dizer que todos os nossos atos pecaminosos partem então da nossa natureza pecaminosa, da nossa tendência de desobedecer ao Senhor. Somente através de Cristo, de uma aliança com Cristo, como o próprio pastor está descrevendo para a gente, em apontar agora de uma forma rica e profunda que nós agora podemos ter um relacionamento com Deus, a nossa vida então é restaurada. Também é importante nós descrevermos que o pecado nos afetou e afetou também em sua extensão a própria criação. Gênesis 3, 17 e 18. Mas somente através do amor de Cristo nós somos resgatados então de todo o pecado. Aqui nós vamos perceber que a salvação é o ato da infinita misericórdia de Deus. A salvação não vem por méritos nossos, mas vem pela vontade de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25 confirma isso. Você é salvo pela graça. Essa aula aponta muito para a perspectiva da salvação. Deus tomou a decisão de nos reconciliar consigo mesmo. Isso foi vontade de Deus, nos dando oportunidade através de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. João 1,29 descreve isso. E através da obra de Cristo, nós agora podemos ter uma nova vida. Efésios 2, versículo 8 e 9. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, experimenta essa salvação e passa a ter uma nova vida com Cristo. Eu espero muito que a aula de hoje esteja edificando você. Se você está sendo edificado, se essa aula está sendo uma bênção para a sua vida, deixa teu comentário, é importante para mim. Deixa o likezinho, segue a gente também. Eu quero mandar um abraço para você que está me ouvindo pela Rádio Brasil FM. A paz do Senhor Jesus, que Deus edifique você. Toda terça às 17 horas a gente está aqui. E vamos então para o nosso terceiro e último ponto da ministração de hoje, que trata sobre o tema Prontos para Adorar. Nesse terceiro e último ponto, é importante você observar os subtópicos que a lição apresenta e leia também uma passagem bíblica que se localiza em Salmos 51, versículos 10 a 17. E eu espero muito que o Senhor te use com clareza na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. E avance para o primeiro subtópico, que trata sobre o desejo de participar da adoração pública. Neste primeiro subtópico, nós vamos ver a proposta do pastor Marcelo Oliveira em descrever que Davi tem o desejo agora de participar da adoração pública diante do Senhor. E essa adoração pública é uma adoração agora buscada pelo desejo de estar tendo uma vida congregacional com Deus também. Warren Epstein comenta, a partir dessa perspectiva da leitura do Salmo 51, que é impressionante como a misericórdia de Deus também age na vida do próprio Davi e da Betseba também, que anos mais tarde, Deus escolhe então Salomão, filho do casal, segundo filho do casal, porque o primeiro morre, para ser então a pessoa escolhida para construir o templo do Senhor. E aqui nós vamos perceber que Davi tem o desejo de estar diante de Deus em uma congregação, de colocar a sua vida diante do Senhor. E Deus age também com misericórdia a partir desse desejo de Davi. Salmo 51, versículo 13 também confirma isso. Ele desejava colocar o seu coração em louvores a Deus. Salmo 51, 14 e 15 também vai te confirmar isso. Davi ele era rico o suficiente para oferecer diversos sacrifícios diante de Deus. E ele coloca esses sacrifícios diante do Senhor, mas ele sabe que o seu coração precisava ter quebrantamento, precisava estar diante do Senhor pedindo por misericórdia. E aqui nós vamos perceber que a culpa do pecado ela é terrível. A culpa, teologicamente falando, ela traz sobre si a compreensão da punição do seu erro. Romanos 5,12 também confirma isso. E é interessante que ninguém ficou de fora da culpa. Conforme Romanos 3,23, nós somos culpados do nosso pecado.
O Davi era culpado do seu pecado. O pecado então nos leva para esse estado de afastamento da presença de Deus. Davi ele sente uma culpa interior. A culpa traz um peso na alma. A culpa arrebenta com você. E é interessante que a justiça de Deus, ela agora nos ajuda a buscar o arrependimento, porque a justiça não deixa nada impune. E o arrependimento agora nos ajuda agora a buscar a presença de Deus. Conforme o pastor Helena Cabral, a Bíblia destaca que a culpa do pecado se manifesta por consequência racional e moral do nosso espírito humano. Então, a culpa do pecado nos cobra exatamente diante desse erro e agora nos ajuda a tomar a decisão de buscar a Deus. Para o Russell Champlin, a culpa ela é um fato na condição humana. A culpa ela aponta então para esse reconhecimento do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 9, nos ajuda agora a buscar o arrependimento, Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32, e nos ajuda agora a buscar especialmente essa restauração, Lucas capítulo 19, versículo 8. Se livrar do sentimento de culpa só é possível pelo arrependimento em Cristo Jesus. E o Davi agora está se arrependendo, colocando seu coração diante da presença de Deus, e ele agora se coloca em um coração quebrantado para poder celebrar a Deus em culto. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: quebrantamento e contrição. Segundo Marcelo Oliveira, ele faz questão que o nosso espírito quebrantado, ele atrai o Senhor. E esse quebrantamento está presente na vida do Davi também. O Russell Champlin traz o seguinte argumento, trazendo essa proposta especialmente para o entendimento do pecado. Que o pecado ele nos afeta de dentro para fora também. E o arrependimento deve acontecer de dentro para fora também. E é interessante nós entendermos que o apóstolo João, escrevendo a primeira epístola, ele fala sobre essa questão da libertação da culpa. Agora ele descreve: amados, o nosso coração, se o nosso coração nos condenar, temos então confiança diante de Deus. Em Deus agora nós temos então o perdão. 1 João 3,21. E isso demonstra que em Cristo agora nós somos livres de todo esse sentimento de culpa. Também é interessante nós pensarmos que a culpa ela é conhecida como um sentimento que é gerado a partir dessa questão do pecado. A partir da compreensão bíblica, nós percebemos então que para ter um coração quebrantado, nós precisamos estar livres da culpa, livres do erro, livres dessa condição pecaminosa. Nós precisamos então buscar ajuda. Você pode buscar ajuda pastoral, confessando o teu pecado ao teu pastor em um aconselhamento pastoral. Você pode buscar ajuda em um psicólogo cristão também. Buscar ajuda se o teu sentimento de culpa for muito profundo em um psiquiatra. Ajuda de profissionais para que você então possa estar livre. É interessante que esse sentimento de culpa, ele traz sobre a pessoa algumas características. Por exemplo, uma tristeza profunda, sem causa aparente, uma autojustificação, uma falta de satisfação pelas coisas prazerosas, uma falta de motivação, uma intensidade de ansiedade acentuada, fobias, uma melancolia profunda, a pessoa passa a ser agressiva em alguns casos, a sensação de incapacidade, a sensação, então, de falta de sentido da vida, também causa depressão, também causa ansiedade. Então é fundamental você observar que estar livre do pecado é ter uma nova vida com Deus. Daí a necessidade de nós compreendermos que em Cristo agora o arrependimento remove tudo isso. O arrependimento através da morte de Cristo nos dá então libertação. Que você seja livre em Jesus. Avançando, vamos então para o terceiro e último subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: fazendo o bem para os outros. Neste terceiro e último subtópico, escrito pelo pastor Marcelo Oliveira, ele destaca que com a morte de Cristo nós fomos restaurados e agora nós somos santos diante de Deus.
Existe uma visão perigosa no nosso tempo de homens que compartilham a teologia liberal em descrever que não há necessidade de se arrepender dos seus pecados para poder estar em adoração diante de Deus. Isso é um perigo. O diabo ele distorce as escrituras. Ele tentou a Jesus distorcendo a palavra. Ele pegou a escritura e distorceu ela numa visão liberal contra o próprio Cristo. E é interessante que, de acordo com a palavra, nós entendemos que o Cristo, então, repreendeu a Satanás. Pela Bíblia, nós entendemos muito bem que há uma linha de pensamento no nosso tempo em descrever que não há necessidade de arrependimento, de confissão de pecados, que você pode, então, se esquecer dos seus pecados sem confessá-los. O pecado precisa ser confessado, o pecado precisa ser retirado da sua vida, você precisa ter uma vida limpa e purificada diante do Senhor. Somente através da compreensão da palavra e através do arrependimento em Jesus, você pode ter uma nova vida em Cristo. Aquele que experimenta o arrependimento, experimenta o intenso amor de Deus. Experimenta a nova vida. 1 João capítulo 4, versículo 19, também descreve isso. 1 João 5,1 também confirma isso. Aqueles que conhecem a verdade rejeitam então as coisas mundanas, porque passam a ter nova vida. 1 João 2, versículo 15 e 16. Aquele que conhece a verdade ama a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 103. Aquele que conhece a verdade agora passa a andar no caminho de comunhão e adoração ao Senhor. Salmo 42, versículo 1 e 2. Aquele que ama a verdade agora só tem vitória diante das práticas da carnalidade por causa da graça de Deus. 1 João 5,18. E aqueles que conhecem a verdade e obedecem a Deus, a sua vontade e a sua graça diante do Todo-Poderoso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Então, na palavra, nós vamos entender toda essa compreensão de ter uma vida liberta. Nós compreendemos, então, que o pecado nos afasta de Deus, mas através de Cristo e arrependimento nós podemos ter nova vida. É isso que o Davi coloca no Salmo 51. Eu espero muito que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque me ajuda muito, tá? Se você pode, segue a gente nas nossas redes sociais. @Janderson Nascimento no Instagram, @FacilitaEBD também, vou ter o prazer em te receber por lá. Lá você pode acompanhar no meu Instagram o nosso Ministério Pastoral, as nossas atividades, curiosidades também que eu sempre estou trazendo lá para vocês, novidades que Deus edifique. E a gente também está disponível no Spotify para você ser edificado em Jesus. A partir agora do terceiro trimestre, nós vamos estar disponibilizando as lições dos jovens de todas as classes. Estamos inicialmente postando as dos adultos. Que Deus possa edificar você e acompanhar a gente por lá também. Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo teu carinho. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, tá bom? Sempre ao meio-dia, onde você tem acesso ao nosso material. E toda terça-feira ao meio-dia, a gente está por aqui ministrando uma aula para a tua edificação, para a glória de Deus em Cristo Jesus, tá? E postando também essa aula no programa Voz da Assembleia de Deus. Um beijo no coração a todos os ouvintes do Voz da Assembleia. Toda terça-feira a gente está aqui, terça e quinta também. Quinta-feira é discipulado. Que Deus possa edificá-los em Cristo Jesus para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus por causa do pecado, aceite a Cristo como teu Salvador. Se arrependa pela fé, você pode fazer isso, tá? Deixa um comentário aqui abaixo, eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você. Se você precisa de oração também, coloca aí o teu pedido de oração. Gente, muitas pessoas estão encontrando a Cristo através desse trabalho. Isso me alegra, isso me motiva, tá? Porque acaba então nos ajudando a divulgar ainda mais a palavra de Deus para vidas serem edificadas. Vidas estão aceitando a Jesus aqui. E isso também nos motiva a compartilhar a palavra para a tua edificação em Cristo Jesus. Agora eu quero trazer dicas de leitura para você estudar com a gente a palavra de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o meu texto, o meu livro, Doutrina do Pecado, publicado pela editora Santorini, um material muito legal que pode te ajudar, disponível no Amazon, Mercado Livre, no próprio site da editora, onde eu descrevo
tudo isso que eu apresentei para vocês sobre a consequência do pecado. Quero indicar o texto da Thelma Bueno, de Tiago Santos, Encorajamento, Instrução e Conselho, o livro de apoio da lição da editora CPAD, você acha no site da CPAD. Severino Pedro da Silva, Doutrina do Pecado, material extraordinário, editora CPAD também, vale a pena você ter esse livro em mãos. E também o comentário do Warren Wietzen, editora Geográfica, um material muito legal que vai te edificar para a glória de Deus. Eu espero muito que essa aula de hoje possa ter te edificado, que você possa ter sido cheia da palavra de Deus, e eu te aguardo por aqui na próxima lição. A nossa próxima lição será a lição de número 8, onde nós vamos estudar o Salmo 90, escrito por Moisés, e nós vamos estudar sobre o tema Alcançando um Coração Sábio. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.